Até onde o Sonic chegaria no universo Marvel? Com mais de 80 anos de história, o universo da Marvel dos quadrinhos é muito vasto e complexo. Um universo que vai muito além dos filmes do cinema. E para competir contra isso, eu vou falar do Sonic Composite, considerando os maiores feitos de todas as versões do Sonic. Sejam jogos, quadrinhos, filmes, séries e mais. Então, sem mais delongas, bora lá! No primeiro nível estão os chamados heróis de rua como o Homem-Aranha, o Capitão América e Shang-Chi, que apesar de parecerem fracos na escala cósmica, eles ainda possuem feitos absurdos dentro do nível urbano. Como o Homem-Aranha desviando de raios laser, possuindo uma reação de tempo da velocidade da luz, ele também teve feitos como levantar um prédio inteiro. O Capitão América já enfrentou exércitos inteiros e sobreviveu a explosões massivas, e o Shang-Chi é considerado um dos maiores mestres de artes marciais da Terra, capaz de derrotar super-humanos com técnica pura. Mas mesmo assim, esses personagens aí seguem um poder destrutivo consistentemente de nível cidade no máximo. Sim, tem vezes nos quadrinhos que eles lutam contra uma ameaça cósmica ou ganham um power-up temporário, mas esses momentos são pequenas exceções em meio de muito mais feitos que colocam eles abaixo consistentemente. O Sonic por si só simplesmente ignora essa camada. Mesmo na forma base, ele derrotou o robô Emerald, que tinha copiado o poder do Final Egg Blaster, uma arma capaz de destruir múltiplas constelações. Não tô falando que o Sonic casualmente tem esse nível de poder, mas quando ele leva uma luta a sério, ele pode sim alcançar esse patamar de nível destrutivo na forma base. Em geral, eu genuinamente acho que só o Sonic clássico já consegue vencer esse grupo de heróis urbanos da Marvel. Especialmente porque o Sonic atinge a velocidade da luz casualmente. Então, ele vai solar facilmente. Subindo na hierarquia, são personagens que já transcendem a escala puramente física e começam a interagir com ciência avançada e energias superiores. O multiverso da Marvel contém infinitos universos, que já é uma realidade infinitamente ramificada, onde cada decisão cria novas linhas temporais e universos paralelos, formando um multiverso fractal que contém infinitos planos extradimensionais, onde existem infinitos dentro de infinitos. E personagens como Homem de Ferro e Doutor Destino já começam a lidar com ciência avançada, energia cósmica e magia de alto nível. O Homem de Ferro, cujas armaduras do gênio já enfrentaram deuses e seres cósmicos, mesmo que ele geralmente perca esses confrontos. E o Doutor Destino na forma base, não ele como Feiticeiro Supremo ou God Emperor Doom, mas sim ele normal, possui habilidades e poderes especiais quebrados, manipulando magia e tecnologia perfeitamente. Ainda assim, o Sonic permanece competitivo, especialmente pela sua velocidade absurda e adaptabilidade. A sua capacidade de escapar de estruturas como a Null Space e ele ter reconstruído o tempo e o espaço no White Space demonstra algo além da força. É uma velocidade imensurável que ele possui e ele também possui manipulação do destino com a forma dele no Art Sonic. Dessa maneira, ele escaparia de qualquer tecnologia ou magia que o Homem de Ferro ou o Doutor Destino jogassem nele, e com vantagem em mobilidade e reação. Principalmente quando a gente leva em conta que nos quadrinhos arte ele afetou múltiplos multiversos. Dá pra se dizer que na forma normal do Doutor Destino e do Homem de Ferro, o Sonic consegue vencer eles. Então essa é mais uma vitória pro Sonic. Mas quando chegamos ao nível cósmico direto, com figuras como o Surfista Prateado, a comparação fica interessante. O Surfista manipula o poder cósmico, atravessa o tempo, luta contra entidades como o Mephisto, interage com forças abstratas. O Surfista Prateado é meio inconsistente nisso, perdendo várias lutas que ele não deveria perder, então não dá pra afirmar que ele chega nos ápices da cosmologia da Marvel porque ele é muito inconsistente, mesmo considerando os padrões dos quadrinhos. Aqui o Sonic Composite, especialmente como Super Sonic, se encaixa de forma relativamente sólida. Nos jogos ele já é capaz de enfrentar os Solaris, que é uma entidade superdimensional capaz de existir simultaneamente no passado, presente e futuro. Adiciona isso para o fato de que nos quadrinhos da arte ele é a personificação do caos, sendo capaz de afetar múltiplos multiversos com diversas camadas e também usando a sua transformação conhecida como Ultra Sonic, que o permite acessar a magia pura do caos. Podendo assim dar uma vitória meio complicada, mas ainda assim possível para o Sonic. As coisas começam a desandar quando a gente entra no território dos barra pesados da Marvel, com personagens como Thor, Feiticeira Escarlate, Franklin Richards, Sentinela e Hulk. Aqui é onde Sonic começa a encontrar resistência real. Nesse nível de poder, a gente começa a chegar nas barreiras do multiverso normal da Marvel e até transcendemos ele. Temos dimensões como o plano físico, o plano astral, que é um nível superior além do espaço-tempo, com infinitas camadas, tem as Crossworlds, que conectam realidades, e universos inteiros como a Zona Negativa. Além de incontáveis mundos dentro de mundos e realidades empilhadas como sonhos dentro de sonhos.
reforçando a ideia de infinitude recursiva, chegando até em níveis abstratos além da história, lógica, imaginação e conceitos. Contra alguém como Thor, que afeta estruturas cósmicas com o seu God Blast, Sonic ainda conseguiria competir em velocidade e talvez evitar ataques, mas não teria vantagem clara em poder bruto consistente. O Thor já foi poderoso o suficiente para dar dano em uma das versões mais poderosas do Galactus. O que mantém o Sonic ter um pouco de chance nessa luta é se a gente falar do crossover da DC com o Sonic. Sim, se a gente considerar a versão Composite, a gente pode até usar crossovers. E nesse crossover, o Super Sonic troca socos com o Darkseid. E mesmo sendo só um avatar do Darkseid, não a sua forma verdadeira, ainda é o suficiente para colocar o Sonic em um nível que é relativamente competitivo com esses personagens absurdos. Contra a Feiticeira Escarlate, que reescreveu toda a realidade em House of M, a situação piora. O Sonic já demonstrou resistência a distorções, como a Super Genesis Wave, que é capaz de afetar vários multiversos, mas ele nunca conseguiu resistir a uma alteração de realidade que beira um nível omniversal. A forma avatar do Darkseid não está nesse nível de poder, então essa é a primeira luta que dá para se afirmar que o Sonic perde. E contra Franklin Richards, a diferença fica mais evidente. Criar universos inteiros casualmente, restaurar o multiverso da Marvel, coloca Franklin acima da maioria das versões do Sonic. O Franklin atinge partes complexas da cosmologia da Marvel e por isso ele conseguiria vencer essa luta. O mesmo vale para o Sentinela, que é tipo um Superman da Marvel e que conseguiu vencer o Homem Molecular numa luta. Que apesar de estar enfraquecido, ele ainda é um ser que consegue manipular matéria no nível narrativo. O Sonic conseguiu transcender a narrativa no Sonic Live, que é uma história bem obscura dos quadrinhos arte. Mas ele nunca chegou nesse nível de metalinguagem que nem o Sentinela. Sem falar que o Sentinela facilmente derrotou Celestiais, que são seres fundamentais para a criação do multiverso da Marvel. Já o Hulk, em sua forma mais extrema, conectado diretamente ao The One Below All, que é tipo a parte malvada do The One Above All, entra em um nível ainda mais complicado. Essa versão do Hulk representa a destruição conceitual e metafísica, capaz de romper estruturas fundamentais da realidade. Sonic pode sobreviver, escapar ou até resistir por um tempo contra versões inferiores do Hulk. Mas superar o Hulk já não é possível. Dessa forma, o Hulk age como um reflexo sombrio da própria criação, capaz de ultrapassar os limites da realidade e quebrar as correntes do primeiro firmamento, superando a grande maioria das entidades cósmicas da Marvel. A forma dele, da Mãe dos Horrores, até conseguiu vencer um avatar do The One Above All, sabe, o deus da Marvel. O Hulk atualmente pode ser interpretado como sendo capaz de superar a maioria das entidades cósmicas que serão citadas nas próximas partes desse vídeo. Por isso e por seus feitos, o Hulk venceria o Sonic. E quando chegamos nas entidades cósmicas maiores, como o Galactus e o Nu, Sonic começa a ficar para trás. Galactus opera como um princípio cósmico abstrato em níveis altíssimos da cosmologia Marvel. E o Nu existe desde antes da luz e da criação do verso, matando celestiais e manipulando o vazio primordial antes da criação da Marvel. Sonic não tem feitos consistentes no domínio sobre esse tipo de escala conceitual primordial. Acima disso, a diferença já se torna clara. Entidades abstratas como a Eternidade ou Oblivion não são apenas poderosas, elas são conceitos abstratos. Sim, o Super Sonic até nos jogos já derrotou conceitos antes, transcendendo lei e tempo contra o The End na versão japonesa do Sonic Frontiers. Mas esses seres da Marvel são muito além do The End, que é o conceito do fim. Essas entidades da Marvel são conceitos infinitamente transcendentais. Sonic, mesmo em versões como a Art, onde manipula a Chaos Force e afeta múltiplos multiversos, ainda opera dentro da existência, enquanto essas entidades são a existência, só que em uma escala muito mais complexa e profunda. E acima desse nível entram entidades que transcendem completamente o multiverso convencional da Marvel, como o Beyonder, que mesmo sendo a versão pós-retcon, ainda é extremamente poderoso. Ele transcendeu diretamente a própria Marvel, rasgando a narrativa e se libertando da própria Casa das Ideias. Um feito tão absurdo que beira um nível universal de existência. Esse nível de poder é capaz de afetar estruturas ainda mais elevadas do que o multiverso completo da Marvel, que já é composto por infinitas realidades com infinitos planos extradimensionais. Já existem várias camadas transcendentais acima dele, tipo Far Shore, White Hot Room e várias outras camadas. No topo, a Casa das Ideias, onde a própria narrativa e os conceitos de ficção são manipulados, e é onde o deus da Marvel, o The One Above All, reside. Lá, toda a realidade Marvel é uma construção metaficcional composta por infinitas camadas de existência e histórias dentro de histórias. O Sonic pode ter flertes com a metaficção, especialmente no Art,
mas não de forma complexa o suficiente para competir nesse nível absoluto, que transcende essas narrativas dentro de narrativas. O Sonic simplesmente não se compara a essas infinitas camadas de transcendência que eu citei antes. E por fim, ainda acima disso, tem o vasto Omniverso, que é basicamente todos os multiversos de toda a ficção. Sim, toda a ficção, até além da Marvel. Tipo DC, vários universos animes, basicamente tudo da ficção. Mas, como maior fã do Omniverso, eu consigo afirmar que ninguém da Marvel alcança esse nível de poder que abrange o Omniverso inteiro, já que nenhum personagem da Marvel afeta toda a ficção em geral. Sim, tem certas histórias em que parecem que alguns personagens afetam o Omniverso, mas essas histórias são exceções escritas pelo Al Ewing, alguém que admitiu que usa o termo multiverso e omniverso como a mesma coisa em vez do seu significado real. É isso ou são histórias antigas onde o termo do omniverso nem tinha o seu significado definido ainda? Enfim, em conclusão, o Sonic Composite provavelmente se estabeleceria na Marvel entre o nível alto cósmico e o início do nível abstrato, sendo muito acima de heróis de rua e de nível planetário, sendo competitivo com usuários de energia cósmica como o Surfista Prateado. Ele talvez venceria alguns dos heróis mais fortes, mas ainda sendo inferior a alguns pesados e as entidades abstratas acima. Ou seja, o Sonic seria um dos personagens mais perigosos da Marvel, mas não alguém que domina a cosmologia inteira.